Eu gostaria, antes de começar, fazer uma breve pergunta. Quando alguém fala sobre Apocalipse, qual é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Volta de Jesus, o que mais? Fim do mundo. Geralmente, né, Oséias, quando a gente conversa com o pessoal de fora da igreja, essa é a visão mais plena que eles têm, né? Meu Deus, o mundo vai acabar. Alguém gostaria de falar mais algum sinônimo? Vocês já viram aí o tema sobre o que falaremos hoje. Eu trouxe aqui algo que é uma pregação / estudo. Eu gostaria que a gente se aprofundasse nesse tema tão importante que não veremos em outras denominações cristãs. Alguém falando sobre isso, pode esquecer. E aqui é mais que fundamental de que a gente fale. Eu peço perdão pela minha voz, está um pouco meio chateada, mas está dando para me ouvir? Bacana. Deixa eu ver se eu sei passar aqui o slide. Perfeito. Gente, já vimos aqui o nome, né? A imagem da besta e o decreto dominical. Antes da gente abrir a palavra de Deus e entendermos melhor sobre esse assunto, eu gostaria de fazer uma oração, assim como estamos. Falemos com o nosso Deus. Soberano Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja o seu nome. Obrigado, Senhor, pela semana maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, pois temos hoje liberdade, temos também um teto sobre nossas cabeças, temos um trabalho maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela vida de cada uma das pessoas que encontramos nessa semana. Que o Senhor possa também estar junto daquelas pessoas que não puderam estar aqui e também de todos os familiares e todos aqueles que amamos. Senhor, te peço uma bênção especial para que o Senhor tome minha boca, minhas ações, minhas palavras e pensamentos. Usa, Senhor, os meus dons e talentos para que eu possa repartir o pão com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Te pedimos perdão por nossas faltas e pecados e clamamos pelo seu Espírito Santo para que ele possa abrir o nosso entendimento e o nosso coração, não apenas para guardarmos e aprendermos, mas sim para colocar em prática cada dia de nossas vidas até o seu retorno. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Todos têm Bíblia aí? Vamos abrir, por gentileza, lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 1, capítulo 1. Capítulo 1. Geralmente, quando a gente fala de Apocalipse, as pessoas elas têm uma visão muito aversiva. Porém, esse é um livro que logo no começo a gente já consegue entender o tom dele. O motivo pelo qual Jesus revelou esse livro ao profeta João. Amém? Encontraram aí? Apocalipse, capítulo 1. Vou ler aqui, a partir do verso 1. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, quanto a tudo o que viu. Olha o verso 3, na minha Bíblia diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado, gente. Então, é uma coisa positiva. Aqui ele deu 3 tópicos. No capítulo 1, ele disse que é quem lê, quem ouve, quem guarda. Só que lá no final, Apocalipse 22, acho que está no verso 14, vou pedir para vocês irem, mas depois se quiserem ler, ele diz, bem-aventurados que guardam. Ué, por que tem essa diferença? No começo do livro ele fala bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda, mas no final ele só fala o que? Guarda. Porque no final, é o final.
esse é o momento da gente ler, da gente ouvir e da gente guardar. Só que no final só vai valer o quê? O que guarda. Vejamos então. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essas duas questões. Mesmo nós, o povo adventista, o que é a imagem da besta, o que é o selo de Deus, o que é essa profecia do decreto dominical. Muitas pessoas de fora também dizem, bom, isso nem tem na Bíblia. Tem sim. Vamos ver hoje por A mais B. Eu gostaria de dar um contexto atual, uma coisa para que a gente entenda em que momento estamos. Os Estados Unidos, todos sabem que fazem uma parte primorosa nessa profecia. E os Estados Unidos, com toda a sua inteligência, ele fez, durante a história, uma forma pela qual vai ser impossível de que ele dê errado. Podem ver aí ó, que no começo tinha escambo. Lá na época de Jesus, ele foi vendido pelo quê? Moedas. Então, teve a época das moedas. Depois veio o papel moeda. Depois veio a moeda fiduciária. E essa daí os Estados Unidos ganhou muita força, né? Ó, o dinheiro sem lastro. Porque, por exemplo, se eu pego meu dinheiro de papel e eu vou ali na Maiara, eu compro um pão com a Maiara. O que acontece é que ninguém sabe que eu comprei esse pão. O dinheiro está aqui, fiz a troca do dinheiro, ninguém sabe. Contudo, a profecia de Apocalipse diz que em algum momento da história não poderemos comprar nem vender. De que maneira isso se dá? Há poucos anos atrás isso seria incabível, impossível. Não tem como. Porém, confiram comigo ali no primeiro lado do slide, depois da moeda fiduciária vem cartões e transações digitais. Hoje eu fiz a minha oferta no... Gente, há quantos anos atrás isso não era inimaginável? Há pouco, né? Há pouco. Eu não tenho tanta idade assim, mas o mundo mudou de maneira extremamente acelerada. E, às vezes, a gente só percebe quando já está lá em cima, né? Então, eu trouxe ali, algumas pessoas daqui para frente talvez não conheçam, mas a gente tem criptomoedas, muito falado, tem a Bitcoin e tal. E tem o CBDCs, que a gente já vai ver mais para frente o que é. É através desse sistema que torna possível, não estou dizendo que vai ser esse, não sabemos, mas essa tecnologia que hoje já temos, já vigora e já tem país utilizando, a gente consegue sim o controle total e pleno de comprar e vender. Então, se eu comprar um pãozinho com a Maiara, eles vão saber de quem eu comprei, quanto eu comprei, que hora eu comprei e aonde eu estava. Ao longo da história, os Estados Unidos se beneficiaram imensamente da evolução do sistema monetário. O dólar se tornou uma moeda fiduciária dominante, usando as reservas internacionais do comércio global, o petróleo. E isso deu aos Estados Unidos o poder de imprimir dinheiro sem gerar inflação imediata, exportando a dívida para o mundo. Vocês podem perceber que nos últimos anos continua crescendo. Tem crise? Não importa, nós cresce. Tem isso? Não importa, nós cresce. A centralidade do dólar tornou-se a economia americana, o coração financeiro. Ou seja, se os Estados Unidos quebrar, quem quebra? O mundo. Eu acredito que essa briga ideológica que a gente vê, principalmente na internet, da galera falando, vamos atacar, a China falar, vamos atacar os Estados Unidos. Eu acredito que o Donald Trump e o pessoal do alto escalão devem dormir muito tranquilo no dia a dia, porque eles sabem que não podem. Se eles atacarem, haverá um problema global. Então, veio o Bitcoin há mais ou menos 10, 12 anos atrás, e para que ele fosse possível, veio uma tecnologia chamada blockchain. Alguém já ouviu falar disso? Blockchain? Blockchain, falando de maneira bem resumida, é uma coisa inviolável, então não tem como eu hackear a blockchain, porque, por exemplo, digamos que cada Bíblia fosse o banco de dados.
Cada pessoa aqui tem a Bíblia. Então, se alguém hackear o Mateus, não tem problema, porque a Naomi ainda tem o banco de dados, o Ricardinho tem um banco de dados, o Oséias tem um banco de dados. Então, é inviolável. Ou seja, é um sistema que não tem como dar problema. E essa CBDC, ela funciona da seguinte maneira. Aqui no Brasil, por exemplo, já temos uma moeda desse tipo. Alguém sabe o nome? Começa com D. Como é que é, irmã Mayara? Drex? Exatamente. Coloquei ali, ó. Lá no finalzinho que eu escrevi, ó. Já no Brasil, o Drex, até 2027. Em 2024 foi aprovada a lei e eles disseram, gente, até 2027 não haverá mais papel. Obrigatoriamente usaremos o Drex. E aí como é que funciona? Hoje, se a pessoa fala assim, não vou pagar imposto, ela tem como engambelar o governo e não pagar imposto. Digamos que eu tenha um filho e eu pague pensão. Tem como eu engambelar e não pagar pensão. Então, tem como as pessoas fazerem vários tipos de prática que não são tão positivas, contudo, com a chegada dessa CBDC, será impossível. Porque assim que o dinheiro é recebido por mim, ele já vem com todos os descontos. Todos, absolutamente todos. Sabe a conta de água que você paga, meu irmão? Não vai ter que pagar mais. A conta de luz não vai ter que pagar mais. A conta de internet não vai ter que pagar mais. Tudo isso que a gente compra são serviços. A gente compra produtos, mas também compra serviços. E hoje quase tudo é produtos, serviço, é quase tudo que a gente faz hoje. O gás de casa, o streaming, tudo que vocês imaginarem, ou é produto ou é serviço. Então, eles vão ter o total controle sobre isso. E isso tudo já vai ser descontado de maneira que, quando o dinheiro chegar para a gente, todos os descontos já vão ter vindo. Contudo, a partir do momento que eles tiverem este nível de controle, já é possível que não possamos mais comprar nem vender. Contudo, isso vai vir em uma maneira bem didática na história. Eu gostaria de mostrar a dívida global atual, porque Ellen White ela disse que 2 argumentos serão utilizados para que o governo mundial ele seja aclamado pelo povo. Não fala que as pessoas vão aceitar como foi nos 1260 anos, por imposição, fala que as pessoas vão desejar esse governo. Como? Bom, a dívida, não sei se dá para vocês verem, dá para ler aí o gráfico? Ó, o quadrinho preto, a parte preta, é a dívida global em trilhões. E o quadrinho branco é a dívida por cabeça. Eu fiz o cálculo lá no ChatGPT. A dívida por cabeça, por pessoa, em milhões. Então, vemos aí que a dívida dos Estados Unidos está em 36,2 trilhões. Sabe o que isso muda na vida deles? Nada. Porque eles sabem que eles podem continuar devendo mais. Tanto é que o Trump, há pouco tempo atrás, ele falou assim, vou taxar o mundo. Do nada, vou taxar o mundo. Por quê? Ele tem lá os seus porquês, mas como que uma pessoa que está devendo tanto pode exigir alguma coisa? É como se você morasse de aluguel, você ficasse 6 meses sem pagar e chega lá o dono, oh, você vai me pagar? Não, abaixa aí o meu aluguel e já me pague você, por favor. É como se fosse assim. E ele tem esse culhão. Essa dívida, na opinião de vocês, é pagável ou impagável? Eu vi o cálculo dos juros, porque dívida gera o quê? Juros. Tudo está em bilhões. Os juros está em bilhões. É impagável. Hoje, a terceira maior dívida dos Estados Unidos é o juros. Impagável. De quem? Só dos Estados Unidos? Não, do mundo. O mundo hoje tem uma dívida impagável. E agora? Ellen White ela disse que 2 argumentos serão utilizados para que o governo seja aclamado. O primeiro é o argumento da terra, da natureza, da sustentabilidade. E o segundo é o argumento financeiro.
Já ouviram falar disso daqui, gente? Semana de 4 dias, rendimento básico universal. Já ouviram falar disso? Isso aqui é muito sério, rapaziada. Pensa comigo. Eu estou devendo já. Os países do mundo já estão devendo. E eu pergunto, quando a gente se endivida, eu já me endividei, a gente trabalha menos ou mais? Pra caramba! Eu tive que trabalhar. Gente, quando eu fiz 18 anos de idade, eu fiz a maior besteira da minha vida. Eu peguei aquele negócio chamado cartão de crédito. Gente do céu, comprei umas panelas para minha casa, na época eu morava sozinho. Foi na Magazine Luiza, se eu não me engano. Vixe, terminei de pagar o negócio muitos anos depois. Por quê? Porque os juros, ele foi lá, eu falei, nossa, que legal, comprei. Nem tinha dinheiro, comprei um monte de panela. E o tempo foi passando, e eu acabei não pagando, e depois eu tive que pagar isso daí. Como? Trabalhando muito mais. Na época eu trabalhava no shopping, e no shopping já era muito puxado, não guardava sábado nessa época, não era adventista. E aí eu arrumei uns bicos de garçom para fazer o dinheiro necessário ali, para conseguir pagar. Meu avô falou, crente não tem dívida. Aí pegou no meu coração, falei, vou dar um jeito de pagar isso aqui, né? E aí, gente, só tem uma maneira de solucionar uma dívida, trabalhando mais. Porém, o mundo todo, que está amplamente endividado, ele só fala uma coisa, vamos trabalhar menos. Ué, será que falta inteligência para eles? Ou será que existe um plano muito bem arquitetado para isso? Para que uma solução ela seja maravilhosa, um problema tem que ser grande, não é verdade? É como se fosse a indústria dos remédios. Eles nos adoecem para depois a solução parecer maravilhosa. Veja bem, no grande conflito, Ellen White disse, os que honram a lei de Deus serão considerados inimigos do governo, as riquezas serão tiradas. Será decretado que ninguém poderá comprar ou vender, senão quem tem o sinal da besta. Esse sinal da besta, acho que todos aqui sabem o que é, não precisaremos... eu não vou me aprofundar em certos assuntos, porque daria muito tempo, né? Mas, enfim, o rendimento básico universal, gente, é uma renda per capita para você não trabalhar. Você não vai trabalhar e vai receber o seu dinheirinho ali. Como? Vai ter todos os descontos do governo, o seu imposto vai ser pago tudo bonitinho, mas os governantes do alto escalão vão pagar para que você não trabalhe. E aí, se alguém quiser saber mais sobre isso, depois dá uma pesquisada. Eles falam que a inteligência artificial vai suprir a maioria dos trabalhos, enfim. São muitas questões e eles dizem que esse rendimento básico universal ele vai ser algo muito positivo para a população. Se fosse aqui no Brasil, quem que não gostaria, né, de não trabalhar e receber um salário por isso? Eu acredito que muita gente. Esse trabalho 4 dias por semana lá em Portugal ficou muito forte há um tempo atrás essa discussão, que é literalmente, eles disseram que nas empresas as pessoas tiveram maior produtividade ao trabalhar menos. E, como falei anteriormente, a dívida só cresce. O que é, então, a imagem da besta? Muitas pessoas confundem, né? Acham que vão fazer uma estátua e a estátua vai começar a falar. Eu já ouvi cada coisa sobre profecias e eu acho que foi justamente por ouvir tantas opiniões diferentes que eu pedi o auxílio de Deus e resolvi dar uma estudada sobre isso. É um assunto que, desde que eu virei adventista, eu comecei a gostar de uma maneira mais singular. Eu já achava bacana esse negócio de profecia, mas eu não entendia nada. E aí... eu queria trazer para vocês hoje uma clareza sobre essas questões. A imagem da besta, ali no segundo quadrinho, eu vou ler a parte da Ellen White, né, o de Apocalipse vocês já têm aí na sua Bíblia. A fim de formarem os Estados Unidos uma imagem da besta, o poder religioso deve a tal ponto dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja, para realizar os seus próprios fins. Então, quando que é formada a imagem da besta? Quando o Estado ele der autoridade para a igreja. Então, se a igreja falar assim, não pode isso, o Estado vai... Nem, lá em casa é assim, ó, quem dá as ordens é a minha esposa. Os meninos estão lá bagunçando, fazendo as coisas, a Maiara dá as ordens.
E a minha obrigação é que elas sejam cumpridas. Não é verdade? Eu não gosto da minha esposa levantando a voz para os meninos nem brigando. Eu só chego com cara feia e o negócio já resolve. Então, o que isso quer dizer? A mesma coisa vai ser feita por eles. A ordem será dada pelas igrejas e o Estado fará com que elas sejam cumpridas. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata. Como vocês sabem, o protestantismo apóstata é aquele que se desviou da verdade. Que se desenvolveu quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. Alguém sabe qual é a premissa que os Estados Unidos se estabeleceu? Nós somos um país livre. Não teremos religião com o Estado. Por quê? Porque estava tendo perseguição no resto do mundo. Vamos fazer um país livre disso. Ou seja, teoricamente, seria impossível. Contudo, uma pergunta. Fora o decreto dominical do ano 321, vocês sabiam que houve um decreto dominical muito recentemente, na época de Ellen G. White? E eu não sabia, irmão. Eu descobri. Eu não sabia. Eu descobri há pouco tempo. E aí eu fui dar uma olhada. Escreveram até um livro sobre isso. Eu não cheguei a ler, não sei se tem em português, mas eu li apenas alguns trechos. E eu fiquei muito horrorizado com o que eu vi escrito lá. O negócio foi pequeno, mas, na minha opinião, aquela coisa pequena, tão séria, tão severa que foi feita, ela sim, ela pode se expandir para o restante do mundo. E veremos mais a seguir. No ano 321 veio o decreto de Constantino. Todos somos adventistas, sabemos. Só que no ano de 1882, William White é preso. Alguém sabe quem é esse William White? Filho da senhora White. E ele foi preso. Em 85, adventistas foram presos no Arkansas. Em 88, a lei dominical foi aprovada no Senado dos Estados Unidos. E o nome é esse mesmo. Lei dominical. American Jewish History, que é o nome do livro que eu havia comentado. Ele conta lá que 137 pessoas foram presas por violação da lei dominical. Eles também chamavam essa lei de lei não. Eles chamavam, perturbação da ordem, algo do tipo. Perturbação, enfim, colocavam essas pessoas que não cumpriam a lei dominical como se fossem arruaceiros. Esse presidente aí, já ouviram falar? Grover Cleveland, presidente da Lei Dominical de 88. Ele foi o único presidente a servir 2 mandatos não consecutivos. Curiosamente, em toda a história dos Estados Unidos, apenas esse presidente tinha feito essa proeza. Ele serviu 2 mandatos não consecutivos. Então, ele serviu, não serviu, serviu. Adivinha quem quebrou esse padrão dele ser o único? Donald Trump. Quando os principais da Igreja dos Estados Unidos influenciarem o Estado para impor os seus decretos, a América do Norte protestante terá formado a imagem hierárquica da besta romana. Grande conflito. Agora, falando um pouco dele, o Trump ele fez várias promessas nesse seu mandato, e ele está vindo aí com um punho de ferro. Ele disse que quer reafirmar as crenças religiosas conservadoras. Ele disse que vai acabar com a emenda Johnson, que é o que proíbe que nos púlpitos, por exemplo, aqui, digamos que eu defenda o Bolsonaro. Aqui eu vou estar falando bem do Bolsonaro, lá é proibido. Não pode. Em púlpito não pode defender partido político. A emenda Johnson, ela garante isso. E ele fez uma promessa. Eu vou acabar com a emenda Johnson. Permitir que pastores usem o púlpito para influenciar politicamente e criar, ele falou, vou criar uma task force, uma força-tarefa para defender a religião. Então, ele falou que vai ter uma parte do seu exército programada e separada justamente para fazer o que eu faço em casa, amor.
para garantir que essas leis elas sejam cumpridas. Decreto dominical. Alguém aí achava que o decreto dominical era uma lei? São 5 leis dominicais, 5 leis. Recentemente eu postei um vídeo sobre a primeira e segunda lá no meu Instagram. Eu tomo certa cautela para falar sobre isso lá, porque eu tenho clientes, para quem não sabe, eu sou barbeiro, e eu tenho clientes de todas as denominações que vocês imaginarem. Todas. E eu tento sempre ser muito imparcial com eles, porque eu acredito sim que o testemunho que a gente dá para essas pessoas em algum momento vai brilhar. Sabe o livro do grande conflito que você deu para aquela pessoa? Em algum momento ele vai se tornar a coisa mais bacana que ela vai ter para ler. Por quê? Porque teremos o mundo inteiro se voltando para uma questão antes do selamento. Qual que é a primeira lei dominical? Descanso dominical. Então, na primeira lei dominical, não é o momento do selar. Só que é um momento que, imagina, você contou para aquela pessoa assim, gente, o sábado é o dia do Senhor. O sábado é um dia separado e é um dia que aponta... Consegue abrir para mim? O sábado é um dia separado e é um dia que aponta para Deus como Criador dos céus, da terra e das fontes das águas. É um dia que devemos parar tudo e adorá-lo de maneira plena. E aí a pessoa olha aquilo e fala, bom, caramba, ele falou, ele faz, ele segue, e pelo que eu vi, está na Bíblia. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Não vou fazer isso, não. Vou continuar aqui minha doutrina. A maioria das pessoas pensa assim, mas elas viram o seu testemunho. Elas veem o seu testemunho. E quando a primeira lei dominical sair, as pessoas saberão. Opa, ele falou que o negócio ali é o sábado e o domingo. Agora é obrigatório que o mundo inteiro descanse no domingo? Eu acho que tem alguma coisa aí. Elas vão ficar com uma pulga atrás da orelha. Então, primeira lei dominical, é obrigatório descanso dominical em todo mundo. Qual que é a segunda lei dominical, gente? Seis dias de trabalho. Lembra que eu falei que o BO do mundo será financeiro? Eles vão agravar esse BO financeiro, como estão fazendo agora. Todo mundo está gastando mais e todo mundo está trabalhando menos. Eles vão agravar esse problema, porque daí, quando chegar o momento, ele vai falar, gente do céu, nossa, nós tá tudo ruim das pernas do dinheiro, vamos ter que trabalhar. Mas já tem ali que não pode domingo. Que dia nós vai trabalhar? Todos os outros dias. Ou seja, a partir desse momento, a lei de Deus será invalidada. Porque obrigatoriamente em todo mundo será dito que precisa trabalhar todos os outros dias. Então, haverá um evento chamado sacudidura, né? A última sacudidura. Nesse momento, as pessoas, eu, você, todos os adventistas, teremos de fazer uma escolha. Se a gente vai fazer o que os governantes pedem ou se vamos executar a lei de Deus. É nesse momento onde seremos selados. Terceira lei dominical, proibição de comprar e vender. Como já havia falado, já temos, né, a tecnologia para isso. E assim será executado. Se a gente se cadastrar nessas CBDCs, se a gente se cadastrar no Drex, é o selo, a marca da besta? Não, gente, não é. Então, disseram também que o Pix era. Quanto mais para trás a gente for, mais absurdos a gente encontra. Então, esse cadastro não é. Sabemos que a lei de Deus é o cheque aí do negócio. Então, vamos sim fazer esse cadastro, mas vai chegar um momento onde vai ser brecado. Eu quero pagar minha conta de luz, eu não posso. Eu quero ter internet na minha casa, eu não posso. Eu quero comprar uma comida para minha família, eu não posso. E é nesse momento que muitos adventistas, muitos mesmo, eu acredito que quem guarda o sábado meia boca hoje, quem não dá devido crédito às leis de Deus hoje,
de forma nenhuma, quando o cinto apertar, vai conseguir fazer. Pode esquecer. Não vai. Não se enganem, gente. Tem muita gente que fala assim, não, vamos esperar, porque eu sei que vai acontecer umas coisas mais para frente. Vamos esperar. Depois eu mudo, depois eu faço. Cuidado. Atentai-vos. Quem não se fortalece hoje, na hora que chegar o peso, não vai aguentar. Vai soltar. Vamos lá. Quarta lei dominical. O que vai acontecer? Prisão. Eu nunca fui para cadeia, gente, mas eu imagino que não deve ser muito legal, não. Eu me alegro muito porque eu vi que muitos profetas da Bíblia não estavam felizes da vida na cadeia. Felizes da vida. Estavam presos e felizes. Eu acredito que muitos de nós seremos presos e estaremos da mesma forma. Estaremos felizes. Mas eu não gostaria, não. Porém, é isso que vai acontecer. O Donald Trump ele falou que vai fazer ali uma força-tarefa especializada em buscar adventistas. Vamos à última lei dominical, pena de morte aos dissidentes. Então, todos aqueles que não trabalharem os 6 dias da semana, não quer descansar domingo? Tá bom. Mas trabalhar os outros 6 dias da semana é obrigatório. E isso eles vão pegar em cima. Então, todos aqueles que não trabalharem em todos os dias da semana, não trabalharem de sábado, serão primeiramente presos e logo em seguida virá o decreto de execução. E não vão achando que o povo terá resistência, pelo contrário, o povo vai falar, mata mesmo. Mata mesmo. Ellen White disse, eu acho que no livro Eventos Finais, de que até as pessoas que nos conhecem, nossos amigos do trabalho, nossos irmãos até, eles vão apontar o dedo e falar, é ali que essa pessoa mora. Essa pessoa não trabalha aos sábados. Então, como que a gente vai escapar de tudo isso? Não por nós mesmos, é claro. Existe promessa no livro de Apocalipse que fala que o povo de Deus será guardado de forma plena. E quem é o povo de Deus? Apocalipse 14:12 diz, aqui está a perseverança dos santos. Eu acho que esse é um dos textos adventistas mais falados e conhecidos, mas eu amo esse texto. Os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Tem muita gente que fala assim, o testemunho de Jesus é falar de Jesus. Não, a própria Bíblia responde, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Hoje eu poderia falar assim, mas a igreja adventista tem profeta, mas tem um monte de igreja aqui no Brasil que tem profeta. Sim, que revela o CPF. Esse tipo de profeta não é o profeta que foi dito ali, né? Ellen White, ela passou em todos os testes, se é um profeta verdadeiro ou falso, absolutamente todos. Não dá para entrar de maneira aprofundada nisso, mas depois vocês podem pesquisar. Realmente ela recebeu o espírito de profecia. E Deus disse em Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui hoje, nada mais é do que isso. É um compilado dessas profecias que já foram reveladas na Bíblia e uma pincelada de clareza que Ellen White nos dá sobre os mesmos textos. Esse texto de Laodiceia, vou pedir para a gente abrir nossa Bíblia, quem tiver, por gentileza. Apocalipse, capítulo 3. Lá no finalzinho, a partir do verso 14. Laodiceia, como todos sabem, é a igreja do tempo do fim. É a última igreja que teremos aqui em toda a história da humanidade. Daqui não passa. Última geração da Terra. Alguém acredita que essa é a última geração da Terra? Eu acredito. De todo o meu coração eu acredito. Até porque se não fosse, aonde que a gente ia parar, né, rapaziada? Misericórdia. Se hoje já está muito complicado, às vezes
Até eu tenho alguns amigos que eles não gostam muito da ideia do cristianismo. Muitos até pararam de falar comigo, mas depois voltaram. Falaram assim, o Mateus virou cristão mesmo, deixa virar cristão. E até eles, de vez em quando, mandam as coisas para mim e falam, Mateus, olha que absurdo. Eu falo, rapaz do céu, você faz as coisas tudo maluca, tudo errado, tudo pode, nada é proibido e você fala que isso é um absurdo? E é porque o negócio está feio. Então vamos lá, igreja. Encontraram aí, amém? Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia, na minha Bíblia diz assim, a partir do verso 14. Essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ele diz, conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a sua vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Gente, muitas vezes eu li esse texto da Laodiceia e pensei, uau, ele está falando para as outras igrejas. Ele está falando, não é para a minha igreja. Porque a minha igreja conhece a luz do sábado, porque a minha igreja faz isso, porque a minha igreja faz aquilo. E as outras igrejas, olha como estão. Muito tempo eu fiz isso. Mas não, gente, ele não está falando para as outras igrejas, ele está falando para a nossa igreja. A nossa igreja, ela tem sim uma luz singular, ela tem sim o espírito de profecia, mas e muitas vezes a gente não é morno. Muitas vezes, e eu falo isso de nós como pessoas e da igreja como um todo. A igreja, cara, eu amo fazer parte da igreja adventista. Eu gosto muito de falar, é a igreja mais organizada do mundo. Eu estava conversando com um cliente que é da igreja Lagoinha e ele estava reclamando sobre os pastores da igreja e a comercialização da parada. Eu falei, mano, você é da igreja, trabalha na parte financeira e está falando que é tudo isso daí? Rapaz, o negócio é mais feio do que passa na TV. Ele cuida da parte financeira da igreja Lagoinha. É feio o negócio, rapaziada. Feio o negócio. E eu digo a vocês, temos sim muitas coisas positivas na igreja adventista que nos poderiam fazer se sentir assim, ricos e abastados, mas não. A gente não tem absolutamente nada de diferente das outras denominações. Continuamos pobres, cegos e nus e necessitamos do arrependimento e da busca pelo que Jesus aqui disse para comprarmos dele mesmo. A mensagem da igreja de Laodiceia é uma arrasadora denúncia e aplica-se ao povo de Deus no tempo da promessa. Aplica-se quem? Ao povo do mundo? Ao povo de Deus. Então aplica-se a nós. A mensagem da igreja de Laodiceia, sempre que vocês lerem ou ouvirem alguém falar, lembrem-se, é para a gente, é para mim e para você. E que possamos vigiar e fazer tudo da melhor forma. Deus protege os fiéis à missão. Ele disse, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Em que lei dominical que vai ter o selamento? Segunda. Muito bem, irmã Maiara. Primeira lei dominical, não pode trabalhar no domingo. Segunda lei dominical, trabalhar todos os outros dias. Terceira lei dominical, não compre, não vende. Quarta lei, prisão. Quinta lei, decreto. Em meio aos juízos do fim, Deus ordena que os ventos da destruição sejam retidos.
Os fiéis serão selados com a marca de Deus, como um símbolo de proteção espiritual e fidelidade. O selo é para os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A esperança, apenas para quem permanece fiel, será protegido nos dias da angústia. Gente, se vocês acharam que era ruim essa parte de não poder comprar nem vender, de não ter mais liberdade, tudo isso pode parecer ruim, mas se vocês forem um pouquinho para frente do livro de Apocalipse, vocês vão ver os juízos de Deus. Quando os ventos serão liberados, os juízos de Deus, isso sim é ruim. E é essa parte que nenhum de nós que está aqui participa em nome de Jesus. Essa parte é reservada a todos aqueles que tiverem a marca da besta. Então, esse tempo de angústia sim será pleno e não participaremos dele. Amém? Chamado urgente às 3 mensagens angélicas. Se tem uma coisa singular, que é uma missão especial da Igreja Adventista, é proclamar justamente as 3 mensagens angélicas. Está lá em Apocalipse 14. A primeira, ela fala para temer a Deus e dar glória. A segunda, sai da Babilônia. Babilônia é confusão. E a terceira, era para não adorar a besta nem receber a sua marca. E que possamos falar disso às pessoas à nossa volta. Alguém aí tem clientes? Trabalha com clientes, com pessoas? Eu tenho clientes, eu tenho amigos, a gente tem familiares e temos uma obrigação como povo adventista, com todo o amor do mundo, orando muito. Eu acho muito bacana uma coisa, vou contar o testemunho particular meu. Sempre que antes de eu sair de casa, né, como eu atendo muita gente, eu oro para Deus, eu falo, Senhor, manda alguém com fome que eu possa dividir alguma coisa que o Senhor tem me dado. E Ele nunca deixa de mandar, gente. Então, sempre peçam a Deus isso, para mandar alguém. Porque, com certeza, talvez nunca mais a gente veja aquela pessoa de novo. Nunca mais. Mas aquilo vai ficar no coração dela. E toda a palavra que sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Confiem, falem e não deixem de proclamar as 3 mensagens angélicas a nenhuma pessoa que cruzam o seu caminho. A vitória dos fiéis. Em Apocalipse 14. Aqui está a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Se a pessoa morrer, ou ela morre salva, ou morre condenada. Depois que morre, não tem mais o que fazer. Então, descansarão dos seus trabalhos e as suas obras os seguirão. Os fiéis enfrentam provas, mas são abençoados com a vida eterna. Deus promete descanso, justiça e recompensa eterna aos que preservarem-se. A esperança não está nas coisas deste mundo, mas na volta gloriosa de Jesus. Lá na minha barbearia são 5 barbeiros e todos são cristãos. São 5 barbeiros e um rapaz que cuida dos nossos agendamentos, e todos os 6 são cristãos. A maioria deles é de outras denominações, só tem eu lá adventista, mas eles toparam eu trabalhar lá e não trabalhar de sábado. Fiquei muito feliz com isso. E toda vez de sábado eu dou esse testemunho. Eles falam, nossa, estamos rachando de ganhar dinheiro. Eu falo, maravilha, Deus abençoe, meu querido. Domingão eu atendo o pessoal da minha igreja. Domingão é o primeiro dia da semana para mim, mas o sábado, o meu patrão esse dia falou para mim, Mateus, o sábado passado foi maravilhoso. Não tem como, não? Não tem. Eu não posso. E isso é um valor inegociável. Não importa o que aconteça. Aí ele falou, nossa, mas mesmo se for um pai de família, ele jogou um evento hipotético, e se for um pai de família, que tem uma família grande, e ou ele trabalha, ou ele não compra o leite da sua filha. Falei, rapaz do céu, que confiança em Deus é essa que você tem? E ore. Antes de eu começar a guardar o sábado, eu era barbeiro já, e aí eu comecei com a minha avó. Eu falei, vó, eu quero muito guardar o sábado. Ela falou, Mateus, o que você quer? Pular fora do seu trampo, porque o seu patrão já falou que não deixa de jeito nenhum você folgar de sábado, era só eu e meu patrão na época. Ou você prefere orar para Deus para que Ele te auxilie? Eu falei, bom,
Se Ele resolve todas as coisas, eu vou orar para Deus. O pessoal mais extremista da igreja adventista que eu estava lá em Salto falou para mim, sai. Eu acho que isso é uma opinião um pouco divergente e nenhuma pessoa, eu acredito que pode chegar para você e falar, do this, faça isso. Eu acredito que é uma questão de você e Deus, mas é muito importante sim que guardemos o mandamento esquecido. Se assim não fosse, ele não começaria com a frase, lembra-te. E aí, gente, o que aconteceu foi que eu orei, acho que por uns 2, 3 meses mais ou menos, e do nada, avulso, chegou meu patrão e falou assim, Mateus, você não queria não trabalhar de sábado? Aí eu, sim. Falei, então não precisa mais vir, não. Falei, rapaz do céu, funciona mesmo. Funciona mesmo. Amém. Mas é isso, gente. Foi breve, mas eu acredito que deu para ter uma maior clareza sobre essas questões do decreto dominical. Sabemos então que a imagem da besta ela é formada quando se junta o poder político com o poder religioso. E eles vão impor os seus decretos. Que decretos são esses? Primeiro decreto dominical, trabalhar aos domingos é proibido. Segundo decreto dominical, todos os outros dias deverão ser trabalhados, porque nós está tudo falido. Terceiro decreto, não pode comprar nem vender quem não fizer o que a gente está pedindo nos outros dois. Quarto decreto, prisão. Quinto decreto, o de morte. Mas Deus, Ele disse que todos aqueles que depois de selados estarão salvos. Não tenham medo, sejam fiéis. E assim como disse no comecinho do livro de Apocalipse, bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas descritas. Antes de terminar, eu queria trazer uma curiosidade que está lá em Apocalipse, capítulo 22. Quem tiver aí, pegue, por gentileza. Vocês acreditam que algumas palavras da Bíblia foram mudadas e conforme as traduções, perde-se parte do sentido? Com certeza. Definitivamente. Às vezes, hoje, né, temos o ChatGPT e eu recorro muito a ele. Aí eu falo, opa, isso aqui tá meio pá, eu vi. Dá uma olhada no grego, no hebraico, nas tradições antigas, eu já peço tudo de uma vez, para ele explicar, né? Aqui no, deixa eu ver, capítulo 22, verso, acho que é o verso 14. Isso, capítulo 22, verso 14. Como é que está na Bíblia de vocês? 22, 14. Lavam as suas vestes? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes. Quem mais? Opa! É isso, irmã. É isso aí. Fui dar uma pesquisada sobre se lavam as vestes. E aí eu vi que nas traduções mais antigas e nos manuscritos originais é os que guardam os mandamentos. Mas eu acho que seria muito problemático para esse mundo atual se estivesse falando para guardar os mandamentos em 3 pedaços do livro de Apocalipse, né? É melhor deixar só em 2, que ainda continua a confusão do povo. Mas ele está falando aqui que bem-aventurados aqueles que guardam os mandamentos, para que lhes seja dado o direito à árvore da vida e entrem na cidade santa pelas portas. Guardar os mandamentos é importante? Fundamental. Contudo, o que salva não é a guarda dos mandamentos. Quero deixar isso muito claro aqui. É unicamente a graça do Senhor Jesus. Ninguém pode guardar os mandamentos de forma plena. Mas isso não quer dizer que a gente, de sábado, não vai dar uma atenção para a nossa família, não vai dar uma atenção para a palavra de Deus, não vai fazer o que Ele pede. Se assim fosse, todos os outros mandamentos seriam invalidados. Agora, o quarto mandamento é o único mandamento que começa com a palavra lembra-te. Que Deus possa estar conosco. Vamos ler aquele último texto? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 19.
Quer ler, Ricardinho? Vem aqui para você ler. Mateus capítulo 5, verso 19. Ricardinho chegou para mim há pouco tempo atrás. Ele falou assim: Pai Mateus, eu quero me batizar. Eu falei: o que é batismo? Aí ele: eu falei: não, vamos por partes. Vou fazer estudo bíblico com você. A gente vai aprender mais sobre o batismo. E aí sim, você tomará essa decisão tão importante. Achou? Mateus capítulo 5, verso 19. Capítulo 5, 19. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Amém? Palavras de Jesus, palavras de Deus. Obrigado, viu, Ricardinho? Vamos fazer uma oração, assim como estamos. Soberano Deus e amado Pai, louvado seja o seu nome, pois o Senhor fez os céus, a terra e as fontes das águas. O Senhor é nosso Criador e nos concedeu o privilégio do espírito da profecia. O Senhor nos contou as coisas que virão a seguir nesse futuro tão sombrio e tão conturbado, Senhor. Nós sabemos que o mundo pode falar o que quiser, mas nós sabemos o fim de todas as coisas. Sabemos também a importância da guarda dos seus mandamentos, porque o Senhor mesmo disse que aqueles que te amam guardam os seus mandamentos. Nos ajuda, Senhor, a guardar os seus mandamentos. Nós queremos amá-lo cada dia mais. Nos ajuda também, Senhor, para que possamos ensinar aos outros, para que possamos levar as pessoas a essa nobre verdade, que é a sua lei. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui com saúde mais um dia. Esteja conosco no restante dessa programação e nos abençoa neste sábado. Que essa luz possa irradiar em todo o mundo. Perdoa, Senhor, nossas faltas e pecados para contigo e permanece em nós, atuando e agindo por seu bom e santo Espírito. Essas são as bênçãos que te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, igreja.